Bom dia, queridos estudantes. Falando bom dia porque eu estou gravando essa videoaula aqui bem ao longo do dia, que se inicia. Espero que vocês estejam gostando das nossas atividades de avaliação da aprendizagem. Vocês já devem ter tido acesso ao caderno 1, 2 e 3, que vocês tinham PDF já na plataforma, e agora vocês receberam esses caderninhos que foram produzidos especialmente para o trabalho da nossa plataforma sobre avaliação da aprendizagem, portfólio, renovação pedagógica e os ciclos das idades de formação. Eu vou apresentar cada caderninho brevemente para que vocês tenham o desejo de conhecê-lo e tê-lo como referência não só na nossa disciplina, mas ao longo do seu trabalho como docente, como futuro docente ou como já docente. Então, o caderninho 1, eu trabalho a questão da avaliação da aprendizagem, dos registros escolares e do trabalho pedagógico na escola plural. Então, numa primeira parte, eu gostaria de detalhar para vocês que no início do caderno, já bem na capa, há uma autoavaliação de uma estudante minha, que foi minha estudante lá no Morro das Pedras, e como vocês já conhecem o meu trabalho, eu sempre faço autoavaliação com meus estudantes. Desde muito tempo, de longas datas, eu exerço esse tipo de procedimento, que eu acho extremamente importante. Então, depois de ensinar o salto em altura, numa aula de educação física, eu solicitei às crianças que fizessem sua autoavaliação sobre essa aprendizagem. E daí vocês têm a fala da criança, da Fabrícia, que está aqui, a Fabrícia, que na conta crapa está dizendo quem é que fez essa atividade. Então, ela nos diz como ela aprendeu, Então, aqui é uma apresentação do caderno e logo em seguida o sumário, onde você tem todo o contexto do caderno. Eu gostaria de dizer para vocês que já na primeira sessão, eu faço uma apresentação dos pressupostos que regem a avaliação. E para isso, óbvio, eu uso vários livros que tratam da avaliação, que eu cito aqui, Edgar Rabelo, que fala avaliação e novas práticas. Tem aqui Adriana Oliveira Lima, que vai falar sobre avaliação escolar, julgamento e construção. Também uso muito Maturana, que vai dar sustentabilidade para a gente entender como é que nós processamos o conhecimento. Para discutir o portfólio, eu uso alguns artigos deste livro aqui, Conhecer, Aprender e Avaliar, de Leandro, que organizou, Leandro Tavares, que aqui tem alguns artigos da Idália Sá, que fala sobre autoavaliação. Então, eu estou mostrando alguns livros que deram sustentabilidade, à minha discussão, que eu fui lendo ao longo do meu mestrado e do meu doutorado, para dar a discussão teórica, sustentação teórica, que está disponível no caderno que vocês estão lendo. Então, isso é importante, principalmente quem está no 8º período, que vai precisar fazer o seu TCC, saber articular teorias e práticas. Então, aqui eu vou explicando, teoricamente, como é que a construção da avaliação vai sendo articulada ao longo dos anos, mas eu vou dando foco para algumas experiências pedagógicas que deram certo. E aqui eu mostro, por exemplo, na página 16, onde vocês têm uma atividade, na página 15, 16, 14, 15, 16, experiências das escolas municipais de Belo Horizonte, antes do início da escola plural, que foram mudando sua prática em relação à avaliação, em relação ao registro, em relação ao letramento, e isso vai fazendo a diferença. Então, eu faço essa discussão teórica, falando de alguns teóricos, principalmente que sustentam essa mudança, e aqui eu gostaria de mostrar o Antoni Zabala, que vocês devem ler aí, a prática educativa, e o Fernando Hernandes, um espanhol, que também sustenta essa discussão que eu tenho feito
como transformadora. Na segunda sessão, eu vou falar da nova organização, do trabalho pedagógico, a escola plural e os ciclos de dados de formação. Então aqui é muito importante, e eu conto a historinha do peixe, né? E em suma, a historinha do peixe nos mostra o quê? Que muitas vezes a gente vai fazendo e refazendo coisas sem pensar e entender o contexto ou a lógica das situações. E aí quando a menina pergunta para a mãe, mãe, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe para a avó? E ela não sabia dizer. Até que descobre que a avó cortava, porque a outra cortava, porque os outros cortavam, enfim, ela cortava, mas não sabia o sentido de cortar o rabo e a cabeça. E na verdade, então, nos falta fazer a grande pergunta, por que fazemos assim? Então a pergunta é, por que temos séries e não ciclos? Por que não fazemos uma avaliação processual e temos que dar nota e reprovar? Por que a minha sala é organizada sempre dessa forma? Por que as aulas são de 50 minutos e não podem ser de 2 horas? Por que as nossas salas não podem ser ambientes? Por quê? É o porquê. Ah, mas não pode porque minha diretora não deixa. Não pode porque tem que ter um movimento para mudança, né? Então, nesse sentido, a terceira sessão desse segundo caderno vai mostrar todo o eixo da avaliação num processo de mudança, tá? Então, como tem aqui, e vocês estão lendo, eu não vou me detalhar nessa questão. Enfim, o caderno, ele é uma referência para buscar. Você termina o caderno com referências para leitura na escola plural, né? Você termina com vídeos que eu gravei, ou vídeos importantes que vocês podem buscar sobre o assunto, podem ser referência, com referências comentadas de livros que serão importantes para entender o processo avaliativo, desde a questão da prova operatória, da questão do conselho de classe, da questão do portfólio e outros, no caso aqui o dicionário da avaliação, onde você poderá usar para fazer as leituras importantes. Então eu apresentei o primeiro caderno, na nossa segunda videoaula eu vou apresentar o segundo caderno. Obrigada.